Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Hoje é dia 6/10/2023 e é sexta-feira e são 11 horas e 4 minutos. Aleluia! Então, vamos ver a palavra de Deus. O título é O Deus que Vê. Glória ao Senhor, aleluia! Então, amados, vamos ver alguns versículos. O Espírito Santo, como eu tenho dito, está comigo para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, vamos ver a palavra de Deus e fazer o que o Senhor Espírito Santo nos me dirigir. Amém. Então, em Atos 12, verso 3, Pai Celestial, alguém usou o rei Herodes. E este mandou prender o teu filho, o Pedro, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de ou escolta de 4 soldados. Portanto, eram 16 soldados encarregados de guardar o Pedro, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Herodes estava com medo, o homem não queria deixar escapar o Pedro. Portanto, o Pedro era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração a Deus, a ti, Pai Celestial, pelo Pedro. E é assim que a igreja deve fazer, amém? E quando Herodes estava para fazer comparecer uh, o Pedro. Então, mas o que eu vejo nisto é que os inimigos não conseguem dormir, mas o Pedro estava dormindo, aleluia. E 2 soldados ao lado do Pedro, mas o Pedro, pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, estava dormindo, ligado aos soldados com 2 cadeias. E outros guardas que diante da porta guardavam a prisão ou o cárcere. Então eis que sobreveio algo que ninguém esperava, né? Glória a Deus. Pelo menos os homens não esperavam. Então o que é que aconteceu? O anjo de Deus resplandeceu uma luz na prisão, fez resplandecer uma luz na prisão. E o anjo do Senhor tocando a Pedro na ilharga, ou zona situada por cima da anca, para o anjo tocou na ilharga para acordar, para despertar o Pedro. O anjo do Senhor despertou então o Pedro e como eu tinha dito, o anjo do Senhor despertou o Pedro, dizendo: Levanta-te, depressa. E o anjo do Senhor fez que caíssem das mãos de Pedro as cadeias, ou correntes de anéis de metal. E disse-lhe o anjo de Deus: Cinge-te, ou veste-te e ata as tuas alparcas. E o Pedro obedeceu. E o anjo de Deus também lhe disse: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o Pedro, seguia o anjo do Senhor, estava a cuidar dele. E Pedro faz lembrar o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Então, repetindo, saindo, Pedro seguia o anjo do Senhor. E Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo do Senhor. Então o Pedro cuidava que via alguma visão. E quando passaram
o Pedro e o anjo de Deus, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade de Antioquia. Mas a porta se abriu automaticamente, como se fosse hoje nessas modernas portas. Vou ler outra vez, mas a porta se abriu automaticamente por si mesma. Podia ter sido algum anjo de Deus. Então, podia ser algum anjo de Deus. Podia ser também um guarda ou outra pessoa. Então, tendo o Pedro e o anjo do Senhor percorrido uma rua, e logo o anjo de Deus se apartou do São Pedro, porque o anjo tinha cumprido o plano e a ordem que Deus lhe tinha dado. Aleluia! Glória ao Senhor! Senhor é bom e glorioso! Aleluia! Então, Atos 12, 11. O Pedro, tornando a si mesmo, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O povo devia saber o que o Velho Testamento diz, mas não sabiam. Por exemplo, aquele homem que foi ter de noite com Jesus, o Nicodemos, também não sabia. Não sabia o que Ezequiel dizia sobre o novo nascimento. Então, continuando, verso 12, e considerando isto, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, portanto era o João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio ou recinto descoberto no interior de um edifício, então uma menina chamada Rode saiu a escutar ou a tornar-se atenta para ouvir, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo ou para gozar, para brincar, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o anjo, o seu anjo. Eu creio que o grupo de oração não acreditava neste tão grande milagre. Aleluia. Atos 12, 16. Mas o Pedro perseverava em bater, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram, ou ficaram admirados, porque não tinham a certeza ou a convicção da realidade, porque eram novos cristãos. Lucas capítulo 1, verso 1. Então, Pai Celestial, digo eu a ti, Pai Celestial, o teu filho Lucas, que era médico, ele diz o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido ou tentado pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, para que tenhas a certeza, dizia o São Lucas ao excelentíssimo Teófilo. Lucas escreveu ao excelentíssimo Teófilo para que conhecesse e tivesse a certeza das coisas de que já estava informado, visto que ele era um cristão e que tinha interesse nas coisas de Deus. É o que devemos ter. Aliás, o pregador deve ter conhecimento de quase tudo ou tudo, pela graça de Deus. Então, em Actos 1, verso 1, Pai Celestial, o Lucas procedeu como um verdadeiro cristão e um verdadeiro historiador, e fez-lo, faz lembrar os jornalistas atuais.
e fê-lo acerca do que o Senhor Jesus Cristo começou não só a fazer, mas também a ensinar. E o Lucas começou no nascimento do Senhor Jesus Cristo e foi até ao dia em que o Senhor Jesus Cristo foi recebido no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Senhor Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido e morrido em lugar dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Aleluia. Perdão. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. É. Bom, mas como é que eu não respeito? Pai, eu quero orar em línguas. Carapata, mana, rata, mana, rita da batata, na cara da fataca, na chica da falinha. Patinha, na mana da balinha, na chica da patinha, na cara da barreca. Riquinha, na mana da balinha, na chica da patinha, na chica da faneca. Riquinha, na mana da balinha, na chica da pateca. Riquinha, na mana da falinha, na chica da faneca. Pai, continua a pensar nas pessoas que têm pena branco, quer que os salves, que os seguros, e a mim continua a perdoar. Agora, dá o centro, direito, a menos costa. Não, não conversa. Não conversa. Não conversa.